Boa noite. Nós temos observado a Epístola aos Hebreus nos domingos à noite e temos percebido que são os leitores daquela epístola, irmãos que estavam passando por sérias dificuldades e problemas. Eles corriam o risco iminente da sua morte. Por quê? Porque eram crentes no Senhor Jesus Cristo. E nós devemos tomar para as nossas vidas também os sofrimentos e perseguições que passamos neste mundo, porque cremos no Senhor Jesus Cristo. E então retirar os princípios, as verdades que Deus quer para nós a partir desta epístola. No entanto, estes irmãos lá do primeiro século, crentes, receptores da epístola aos Hebreus, eles não estavam pensando em deixar Jesus por causa do risco de perder a vida. Não. Embora isso é muito grave, embora isso traga um certo medo, mas esse não era o real motivo. O real motivo para uma pessoa deixar Jesus se chama pecado. E é nesse momento da Epístola aos Hebreus que nós vamos perceber que os pecados nos afastam do Senhor Jesus Cristo. Um crente firme, um crente que está constantemente confessando os seus pecados e buscando a Jesus, constantemente, ele enfrenta as piores dificuldades que você possa imaginar, inclusive a própria morte. Porque quem o fortalece é o Senhor. Mas um crente que se entrega a uma vida de pecado, se é que se pode dizer que tal irmão realmente é irmão, quando vêm as tentações, os sofrimentos, as decepções, as dificuldades, talvez até a iminente perda da sua própria vida. Então, quando esse irmão, se é que é irmão, está em profundo pecado, uma vida de pecado, certamente ele não vai aguentar. Essa epístola, a epístola escrita aos Hebreus, foi escrita para irmãos, pessoas que se diziam crentes, mas que estavam numa aparente apostasia. Jesus. Não quero mais saber de Jesus. E nós temos elementos na Bíblia que falam, histórias do Novo Testamento que falam desta apostasia. Judas, um dos apóstolos, por exemplo, apostatou da fé. Paulo fala de muitos dos seus companheiros, Demas e outros, que também apostataram da fé. Existem muitas histórias de pastores, de missionários, de irmãos queridos que outrora estavam firmes e abandonaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Se são crentes ou não, não compete a nós falarmos aqui, mas uma coisa podemos dizer: em algum momento de suas vidas, essas pessoas permitiram-se ter uma vida de pecado. Os pecados nos afastam do Senhor, e é exatamente o que nós vamos ler em Hebreus, capítulo 10, do verso 26 ao verso 31. Olhe na sua Bíblia, Hebreus, capítulo 10, do verso 26 ao verso 31. E diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Os pecados nos afastam do Senhor. Lembre-se disso. Não é o seu emprego, não é a universidade, não é o ambiente em que você vive, não. É o pecado que você cultiva constantemente na sua vida, na sua mente e no seu coração. Queremos então, pensando nisso, ver 3 reflexões sobre esse texto. A primeira
são os pecados voluntários. Pecar de propósito é para os que são perdidos. Isso é muito importante. Quem peca propositadamente deve refletir se realmente é crente no Senhor Jesus Cristo. Porque o pecado voluntário ou os pecados de propósito são para os perdidos, são para aqueles que não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira reflexão. E nós observamos isso no verso 26. Porque, repetindo, Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas antes de observar bem isso, é interessante perceber que o objetivo dessa epístola é fortalecer a fé dos crentes no Senhor Jesus Cristo. O autor da epístola em nenhum momento diz que os seus receptores, leitores imediatos não são crentes, mas pelo comportamento deles, eles parecem não ser crentes. E então, como o autor não sabe, nem eu sei, nem você sabe, a ideia é, vamos ensinar a Escritura para que esses irmãos se fortaleçam na fé. E no domingo passado, nós observamos estratégias para o fortalecimento da fé, que exatamente os versículos anteriores a esse nós estamos estudando hoje. Então, revisando, lá em Hebreus 10, 19 a 22, grande estratégia para o fortalecimento na fé, oração. Olha, Hebreus 10, 19 a 22, só para revisar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, esses versículos estão nos mostrando uma estratégia para o fortalecimento da fé. É você se aproximar de Deus com sincero coração, purificado, confessando o seu pecado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus, entregue a Ele suas aflições e sofrimentos, clame a Ele por força para vencer as tentações, os pecados, as dificuldades. Certamente o Senhor há de nos fortalecer. Essa foi a primeira estratégia que o autor da epístola colocou. Uma segunda é estimular o amor e a bondade. Na igreja, nós devemos nos estimular ao amor e à bondade. Hebreus 10, 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja não é um lugar de arrasar com as pessoas, não é um lugar de falar mal das pessoas, não é um lugar de prejudicar as pessoas, de dar rasteira, de prejudicar. O irmão já está sofrendo, já está abatido, já está com dificuldades e está procurando alguém que o ajude para poder desabafar e orar com ele. Aí você vai e arrasa com a vida daquela pessoa. Não podemos fazer isso. A igreja é o local do amor. Vamos nos estimular ao amor, nos motivar uns aos outros a estar ajudando uns aos outros em tudo que nós pudermos ajudar, ouvindo, orando, visitando, aconselhando biblicamente, estando junto nas necessidades. É para isso que ser igreja, para a glória de Deus, para adorar o Senhor, e no ambiente da igreja tem que ter esse amor. Ah, pastor, eu não vejo muito isso. Não. Então seja o primeiro a promover isso. Não importa os outros, seja você o primeiro a promover o amor. Eu vejo muito amor, graças a Deus eu vejo. Não somos perfeitos, mas temos que ser especialistas em amar as pessoas, especificamente os nossos irmãos aqui na igreja. Segunda estratégia, para você vencer a fraqueza da fé, para você vencer o desânimo na fé cristã, estimule seus irmãos no amor e espere que alguém também lhe estimule no amor e na bondade. E uma terceira estratégia, muito simples, congregue, venha para a sua igreja, verso 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia, a segunda vinda de Cristo, se aproxima. Se você não congrega na igreja, se você não aproveita as oportunidades que a igreja apresenta, você está cavando uma armadilha para você. Você está enfraquecendo. Se você passa 10 horas no mundo,
Quando eu digo no mundo, é no meio das pessoas que vivem nas trevas, que falam coisas espúrias, imoralidades, piadas terríveis, um contexto de desrespeito, um contexto horrível. Você passa a semana nesse contexto buscando ser luz para aqueles que estão perdidos. Isso exaure as nossas forças. Então nós precisamos de um local onde uns vão motivar os outros, fortalecer os outros. Que local é esse? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente temos tão poucos cultos, tão poucos momentos de fortalecimento. Por isso aproveite sábado, dia 7 de setembro, para vir à igreja, passar a tarde e a noite, tendo comunhão com seus irmãos, conversando assuntos espirituais. Se você quiser, vá para um cantinho da igreja, para alguma sala, chame um irmão para orar. E tem esse momento livre, gostoso, sem muita formalidade, como temos aqui no culto de domingo à noite, mas de modo espontâneo, onde você vai poder conversar com irmãos que talvez você nunca conversou no ambiente da nossa igreja. Se você deixa de congregar, se você deixa de vir para a escola bíblica dominical, se você deixa de estar nos cultos da mocidade, ou então nos cultos de oração, e podendo estar e não está, você está minando a sua própria fé. 3 estratégias. Como é que eu faço, pastor, para ser um crente forte na fé? Ore, estimule ao amor, ame e venha para a igreja. Difícil? É difícil? É necessário ter que fazer um curso de teologia para aprender estas verdades? Não é necessário. E aí então chegamos no nosso texto. Entramos no nosso texto no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, aí aqui tem um porquê, está ligando com o parágrafo anterior. Se você não ora, se você não estimula ao amor, se você não congrega na igreja, o que vai acontecer com você? Você vai viver deliberadamente em pecado. Se você não segue os conselhos da palavra de Deus, se você não segue a orientação para ter uma vida forte na fé, você vai viver deliberadamente em pecados. E vai começar a pensar um pensamento demoníaco. Qual é? Vale a pena viver com Jesus? Vale a pena a igreja de Jesus? Já há tantos anos que eu estou nessa vida cristã, 20, 30, é isso que eu quero para a minha vida mesmo? E aí começou o momento da sua queda, quando este pensamento entrou na sua mente. E ele entrou porque você permitiu entrar, porque você não seguiu a orientação da Escritura. Orar, amar e congregar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Viver deliberadamente em pecado é diferente de pecar. Pecar, todos nós pecamos. Viver deliberadamente em pecado é uma atitude constante, sempre, talvez até perene na vida de alguns que se dizem crentes, e esse deliberadamente pode ser entendido como voluntariamente, de propósito, propositadamente. Aqueles que vivem deliberadamente em pecado o fazem intencionalmente, mesmo sabendo as verdades da palavra de Deus. Muitos crentes fazem isso, infelizmente. E esses que o fazem devem se perguntar, esta é a reflexão: sou crente mesmo no Senhor Jesus Cristo, conhecendo a verdade de Deus, e escolho viver no pecado, mesmo depois de ler na Bíblia, mesmo depois de ouvir as mensagens, sabendo que isso é pecado, mas eu escolhi e escolho viver nos pecados. É realmente isso que o Senhor Jesus quer? Certamente não. Todos pecamos, irmãos, mas existem modalidades de pecado. E é importante esclarecer isso aqui hoje à noite. Existem aqueles pecados que nós nem percebemos que pecamos, mas pecamos e seremos cobrados por eles. São os chamados pecados da ignorância. No Antigo Testamento haviam sacrifícios por esses pecados que nós cometíamos e nem sabíamos que estávamos cometendo. Hoje não mudou. Talvez você tenha cometido algum pecado e nem percebeu que cometeu. Porque grave é a corrupção da nossa mente e do nosso coração. Nem temos condição de pedir perdão conscientemente de todos os pecados que cometemos. Terrível é a nossa condição. Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que nos libertou, da condenação dos pecados, da escravidão do pecado. Hoje podemos confessar os nossos pecados e viver em paz com Deus, mas ainda pecamos. Lá em Hebreus 9:7 diz assim:
Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. São estes pecados aqui. São estes pecados, os pecados de ignorância. Aqueles pecados que nós não temos o entendimento que cometemos, mas cometemos. E seremos cobrados por Deus de tais pecados. Aqui está baseado num texto lá de Levítico, que eu vou ler para os irmãos. Levítico 5,17, que diz assim: E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. Ainda que não soubesse, ainda que essa pessoa que foi contra a lei de Deus, pecou contra a vontade de Deus, mas não sabia, será culpado, carregará a sua iniquidade. Verso 18: E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Então existem os pecados, desde sempre existiram e ainda hoje existem estes pecados da ignorância. Sempre que você for pedir perdão dos seus pecados, lembre-se deles e peça perdão. Senhor, se eu pequei e não percebi em algum momento da minha vida, perdoa esse pecado em nome de Jesus e abre os meus olhos para que eu enxergue tais pecados a fim de corrigi-los. Essa é a oração que nós devemos fazer. Mas existe uma segunda modalidade de pecado. Nós pecamos, mas não queremos pecar. É aquele pecado que eu sei que eu tenho, eu luto contra ele, eu não quero pecar, mas eventualmente acontece. E eu tenho que confessar ao Senhor e continuar lutando contra esse pecado específico. Eu detectei esse pecado na minha vida, eu estou trabalhando este pecado na minha vida, eu não gosto desse pecado, ele tem sido muito forte, mas eu estou batalhando e lutando e orando e jejuando e buscando ao Senhor para vencer esse pecado. Talvez muitos de nós estejamos nesta modalidade, crentes que lutam contra o pecado. Somos pecadores, mas não queremos viver no pecado, não queremos pecar deliberadamente, propositadamente, intencionalmente. 1 João, capítulo 1, verso 8, nos ensina também algo sobre o pecado, semelhante ao que estamos observando aqui hoje à noite. Olhe, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8, diz assim, 1 João 1, 8, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, todos temos pecado. João estava escrevendo para crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes têm pecado. O texto que estamos observando da Epístola aos Hebreus não trata disso. O texto lá de Hebreus 10, 26, trata de pecados voluntários. Eu sei que é pecado, e eu quero pecar, e eu vou pecar, estou pecando e continuarei. Esse é o pecado voluntário. Ainda no verso 9, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, somos pecadores. Mesmo salvos pelo Senhor Jesus, cometemos pecados e temos que confessá-los constantemente. Mas não é isso que a Epístola aos Hebreus está tratando. Existem exemplos na Bíblia de crentes que lutam contra os seus pecados. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,18, deixe-me ler para os irmãos, diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo lutando contra o seu pecado, ele entendia o bem que deveria fazer no seu processo de santificação, mas eventualmente pecava, e ele sofria e lutava contra o seu próprio pecado. Em algum momento o próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27, Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros,
não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele tinha uma disciplina severa na sua vida para que ele não fosse desqualificado enquanto pregador e missionário. Perceba isso. Ele estava lutando contra pecados. Disciplina severa, esmurranda, que é uma figura, uma metáfora que explica a sua disciplina severa contra os seus pecados. Na Bíblia nós temos vários exemplos, aqui somente 2 exemplos do apóstolo Paulo, de crentes honestos e sinceros lutando contra os seus pecados. Assim devemos ser nós. Lutar honestamente, sinceramente contra os nossos pecados, mesmo com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a salvação em Cristo, ainda somos pecadores e temos que lutar contra os nossos pecados. Mas existe essa terceira modalidade de pecado, que é o que a Epístola aos Hebreus está tratando. Os pecados voluntários, os pecados intencionais, aqueles pecados deliberados. A pessoa sabe que está pecando e continua a pecar. Isso é um problema. Isso é gravíssimo, porque isso gera incredulidade. Isso gera apostasia, afastamento do Senhor Jesus Cristo. Veja o detalhe, voltando para Hebreus 10, 26. Vou ler de novo do começo o versículo, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Sabemos a verdade, sabemos pela Bíblia o que é pecado. Eu sei como devo amar a minha esposa, a esposa sabe como deve ser a sua submissão ao seu marido. Mas se o marido diz deliberadamente, propositadamente, não vou amar essa mulher, e a mulher diz, não vou me submeter à liderança do meu esposo, é esse tipo de pecado. Isso gera incredulidade. Eu sei que tenho que buscar o Senhor, mas eu não estou muito ligando para isso. Eu sei que tenho que me congregar, eu sei que tenho que ter vida de oração, tenho que amar, estimular o amor, mas se eu não ligo para estas lições, essas verdades, essas estratégias da vida cristã, eu estou buscando um pecado deliberado. Voluntariamente, eu estou me destruindo. Estes irmãos estavam fazendo isso. E nós devemos ter muito cuidado com este pecado intencional. É este pecado que normalmente gera a igreja disciplinar alguns irmãos. Quando você peca publicamente, um pecado público, e se você pede perdão deste pecado, amém. Você pediu perdão, se acertou com Deus e com a igreja, quer caminhar direito, amém, tudo resolvido. Mas no momento em que você diz, não, eu quero continuar na igreja, mas quero continuar vivendo neste pecado, não pode. É o momento de amputar o membro que não quer a cura, a saúde espiritual. Temos o conhecimento da verdade, sabemos o que devemos fazer, então temos que viver segundo a vontade do Senhor. Era o que estes irmãos não estavam fazendo. E no finalzinho do verso 26 nós lemos, já não resta sacrifício pelos pecados. O que significa isso? Se não resta sacrifício pelos pecados, significa que não há perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo não vai perdoar estes, porque eles escolheram pecar deliberadamente. Quer dizer que o sacrifício de Jesus não é poderoso para perdoar pecados? É poderoso sim, mas estes que vivem propositadamente em pecado estão dando um testemunho, estão dizendo para todos que nunca realmente entenderam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nunca compreenderam o que Jesus fez na cruz. Talvez eram evangélicos, migrando de igreja para igreja, achando lindo os cânticos, o cantor, a recepção, as festas da igreja, as programações, mas não percebendo a beleza de Deus, da santidade do Senhor e a importância do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Pecar de propósito é para os perdidos. Aqueles que pecam propositadamente, têm uma vida de pecado, são perdidos ainda, mesmo que talvez carreguem o nome de crentes. Segunda reflexão está no verso 29. Nós vamos dar um pulo aí. Segunda reflexão está no verso 29. Diz assim o verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, considerado digno,
aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E esta reflexão é de que pecar continuamente é desprezar o Senhor Jesus Cristo. Se você peca continuamente, uma vida de pecados, pecados voluntários, você está desprezando Jesus e tudo o que Jesus fez na cruz. Talvez aquelas pessoas que estão nessa condição de pecado voluntário não percebam a gravidade do que estão fazendo no âmbito celestial. Talvez não percebam, porque já estão cegas pelo seu próprio pecado. Mas quando alguém, qualquer pessoa, principalmente aquela que fez uma profissão de fé em Jesus, ou aquela pessoa que demonstrou características de um cristão, aquela pessoa que conhece a verdade em alguma medida e escolhe viver em pecado, sabendo que está pecando, esta pessoa, ela está desprezando Jesus. Desprezar uma pessoa é o contrário do amor. É a pior atitude que você possa ter para com alguém. Usando novamente aqui o exemplo do casamento. Se você briga com sua esposa e sua esposa briga com você, isso ainda é algo positivo. Como assim? Porque ainda existe amor. Porque ainda estão brigando. É sinal de que há esperança. O grande problema no casamento é quando nem briga mais tem. Há o desprezo. Desprezo completo. Estou casado com ela, mas ela lá e eu aqui. Isso é a ausência de amor. A briga é ruim, eu sei disso, mas é um sinal de que um ainda ama o outro, se preocupa com o outro. Porque se eu não me preocupasse, não me importasse, eu nem discutia nada com minha esposa. Óbvio que nós não queremos viver desse negócio de briga, casamento é para ser feliz. Mas a grande negação do amor, o oposto do amor, é o desprezo. Aqueles que se dizem crentes e pecam voluntariamente, propositadamente, sabendo que estão pecando, eles estão desprezando o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós observamos aqui em 3 figuras muito importantes. Mas antes, olhe 1 João capítulo 3, verso 6. 1 João capítulo 3, verso 6. O apóstolo João, ele falou um pouco sobre isso também e sobre o pecado. Esse texto que estamos observando é um texto difícil, porque é um texto que fala sobre o pecado, mas é importante nós compreendermos estas verdades. Olhe 1 João 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Vive pecando. É diferente de aquele que peca. Pecar todos pecamos. Mostramos aqui algumas modalidades do pecado. O pecado por ignorância, o pecado do crente sincero que luta contra o seu pecado e o pecado proposital, voluntário. Aqueles que vivem pecando não conheceram Jesus e tem que se arrepender e confessar os seus pecados e pedir para Jesus lhe salvar, porque você nunca conheceu. Se você vive pecando, conhecendo a mensagem do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, está algo errado. Não é assim que funciona. A Bíblia, ela é bem matemática, ela é bem precisa. Aqueles que creram em Jesus produzem frutos, frutos de amor, atitude de oração, o desejo de conhecer Deus, a luta contra os seus pecados. São falhos, são pecadores, sim, somos, mas redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Temos essas atitudes típicas, próprias, características dos salvos. Viver pecando não é uma destas características. Aqueles que vivem pecando, eles estão desprezando o nome do Senhor Jesus. Calcou aos pés o Filho de Deus. O que é calcar aos pés? É pisar em Jesus. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. O que é profanar o sangue da aliança, da nova aliança? É desprezar o sangue da nova aliança. Ultrajou o Espírito da graça. O que é ultrajar o Espírito da graça? É você insultar o Espírito Santo
que foi gracioso e operou a salvação no nosso meio. Isso é muito sério, é muito grave. Quando aquele que se diz crente vive pecando, ele está cometendo todas essas atrocidades contra Deus, desprezando Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito que nos converteu. Já pensou? Que coisa terrível. Isso acontece quando você escolhe. Eu sei que estou pecando, mas eu quero pecar. É terrível. Você está se destruindo e você está desprezando a pessoa que mais lhe ama, o próprio Deus, que enviou seu Filho para morrer numa cruz pelo seu pecado. É loucura, é incompreensível. Alguém que conheceu a verdade, que leu a Bíblia, escolhe viver pecando. Só se chega a uma conclusão: quem vive assim nunca o conheceu. Arrependa-se e volte-se para o Senhor. Olha a expressão, calcou aos pés o Filho de Deus, que significa desprezar, pisar, desprezar o Senhor Jesus Cristo. Em algumas versões, como na Almeida Corrigida Fiel e na Almeida Revista Corrigida, a tradução ela é mais clara, não é calcou aos pés, é pisou. E realmente essa ideia, pisou em Jesus, pensou, pisou no Filho de Deus. É um desprezo completo. Aqueles pisar aqui tem a ideia de pisotear com força, pisar muitas vezes, procurar uma destruição e uma ruína completa. Obviamente aqui ao Senhor Jesus, pecar voluntariamente, é isso, é pisar em Jesus. Essa é a consequência. Aqueles que sabem que estão pecando, foram exortados e continuam em pecado, não há lógica para isso. Eles estão pisando em Jesus, não tem esperança para eles. Provavelmente quem vive assim não é crente em Jesus. Sou pastor, eu sou crente, sou até batizado. Talvez você diga isso com as suas palavras, mas a Bíblia diz que é impossível viver em pecado e dizer que é crente em Jesus. Isso não combina. Aí você vai dizer que a Bíblia está mentindo. É muito possível. Quem vive pecando duvida até da palavra de Deus. Profanou o sangue da aliança. Profanar o sangue da aliança significa considerar impuro, considerar pecaminoso o sangue da aliança. Que aliança? A nova aliança conquistada por Jesus na cruz. Quem vive pecando, quem vive em pecado, quem peca voluntariamente está dizendo, esse sangue é pecador, é um sangue impuro, é um sangue que não tem muito proveito. E quem vive pecando está dizendo isso com as suas atitudes. Ultrajou o Espírito da graça. Ultrajar, essa expressão significa você insultar, ser arrogante com o Espírito Santo de Deus. Quem vive em pecado deliberadamente está insultando o Espírito Santo de Deus. É a única vez na Bíblia que o Espírito Santo é chamado o Espírito da graça. Por quê? Porque ele é quem operacionaliza a graça de Deus na vida dos pecadores para a conversão e para a edificação. A terceira pessoa da Trindade é a pessoa que faz isto nas nossas vidas. Lá em João 14:17, diz assim, falando do Espírito Santo como Espírito da graça: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É próprio dos crentes a habitação do Espírito Santo, e nós podemos conhecer o Espírito porque ele habita em nós. Ainda em João capítulo 14, verso 26... mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos ilumina, nos ensina. Estamos aqui hoje refletindo sobre a Bíblia, refletindo sobre os nossos próprios pecados. Essa reflexão pode não ter muito proveito na sua vida, se você fechou sua mente e coração para o Espírito Santo. Mas se você está aberto a ouvir o que o Espírito Santo hoje, agora, fala, mexe aí na sua cabeça, certamente haverá transformação. E você não vai sair daqui de qualquer jeito, porque o Espírito Santo de Deus age na sua mente, mexendo, transformando o seu pensamento, ensinando o que Jesus quer que você aprenda sobre o pecado hoje à noite. Ainda em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, diz assim: quando ele vier, falando aqui do Espírito Santo, ele ainda não tinha vindo, só desceu em Atos capítulo 2. Quando ele vier,
Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quem nos convence do pecado, do juízo dos nossos pecados, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que abre os nossos olhos. Ele é o Espírito da graça. Aqueles que vivem em pecado, pecam voluntariamente, propositadamente, tendo conhecimento da palavra de Deus, e mesmo assim escolhem viver em pecados contínuos, estão insultando o Espírito Santo de Deus. Perceba que isto é uma forma de rejeitar tudo que o Senhor Jesus é, o que Ele fez por nós. Rejeitar Jesus, seu sacrifício e o Espírito Santo possuem implicações celestiais e eternas. Por isso são tão graves. No mundo terreno, quando uma pessoa vive em pecado e é disciplinada, excluída do convívio da igreja, mediante a assembleia dos irmãos da igreja, ela acha que me livrei de um peso, me livrei de um fardo chamado igreja. Na verdade, o que ela fez ali foi insultar o Espírito, pisar em Jesus, profanar o sangue da aliança. E ela fez isso diante do reino de Deus, na sua expressão celestial. O Senhor Jesus nos disse, lá em Lucas 12, verso 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Alguns negam Jesus com as suas palavras, outros negam com as suas atitudes. Viver em pecado intencional é negar Jesus. Por isso, entende-se que alguns aqui talvez nem crentes fossem. Pecar continuamente é desprezar o Senhor Jesus e toda a obra do Senhor Jesus Cristo. E uma última reflexão: o pecado intencional, o pecado proposital, ele requer o juízo de Deus. Tal pecado não ficará impune. Deus visitará em juízo aqueles que pecam intencionalmente e escolhem viver em pecado, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Deus vai visitá-los. E isso é triste em alguma medida, porque nós não queremos que os nossos amigos, parentes, pessoas que amamos, sejam visitadas pelo juízo de Deus. Mas é o que vai acontecer para aqueles que escolhem viver em pecado, principalmente os que conhecem a palavra de Deus. É o que nós observamos aqui no verso 27, olha Hebreus 10, 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Uma expectação horrível de juízo. O juízo de Deus vem sobre aqueles que pecam voluntariamente, intencionalmente. O que é esse pecado intencional? É eu saber que é pecado, sei pela Bíblia que é pecado, mas vai pecar. Eu não sei se você já ouviu isso de algum crente. Infelizmente, eu já ouvi algumas vezes. E é terrível. Dá vontade realmente de você chorar, porque aquela pessoa ela está escolhendo ir contra Deus declaradamente. O fim desta pessoa não vai ser bom, porque ela está afrontando o Criador. É uma expectação horrível de juízo, fogo vingador prestes a consumir. Deus ele vai se vingar dos pecadores que querem viver no pecado. Alguns querem viver no pecado, estão no pecado e não querem saber de igreja e de Bíblia. Deus vai visitá-los com juízo. Aqui nessa terra e no inferno também. Vão ser lançados no inferno. Mas existem alguns, por entender de modo errado o Evangelho, talvez porque não entenderam em profundidade o que deveria ser compreendido e fizeram uma profissão de fé esquisita, rasa, estranha, estão aí espalhados pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos deles vivem deliberadamente em pecado e não querem saber de mudar de vida. E nem gostam de pregação que fala de pecado. É triste.
Realmente, uma pregação que fala de pecado não é muito feliz. Não, você não sai rindo, alegre, maravilhado. Não é assim. Mas na vida cristã, irmãos, é assim mesmo. Nem sempre nós teremos mensagens na Escritura só sobre salvação, o reino de Deus, a glória eterna, vida abundante. Nem sempre é assim. E Jesus pregou mensagens difíceis também. Então temos que entender que na igreja nós temos que aprender a verdade de Deus em justa medida, tanto das bênçãos maravilhosas do Senhor, mas também mensagens sobre o nosso próprio pecado, porque o pecado é a razão do nosso sofrimento, da nossa destruição, da infelicidade na família, da rebeldia dos jovens, é o pecado de cada um. E no momento em que nós, honestamente, sinceramente, diante de Deus e dos homens, enfrentarmos os nossos pecados, contritos e arrependidos, aí sim, irmãos, teremos uma vida abundante, uma vida maravilhosa. Aí você vai poder andar de cara limpa diante de Deus, sabendo que se eu pequei, eu confesso, entrego ao Senhor e sei que terei o perdão imediato de cada um dos meus pecados. Ainda em Hebreus 10, 28 a 29, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então veja, a lei de Moisés, hoje nós não seguimos a lei de Moisés, 603 mandamentos, né? Nós seguimos princípios da lei de Moisés que estão no Novo Testamento, mas na velha aliança tinha que seguir a lei de Moisés, era uma constituição do povo de Israel, e se você desobedeceu a alguma prescrição daquela constituição, e se houvessem 2 testemunhas, você seria morto. Isso mostra o caráter de Deus, o quanto Deus odeia a desobediência à sua lei, a quebra aos seus mandamentos. O Senhor Deus odeia quem desobedece à sua vontade. Graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Como estudamos muito na Epístola aos Hebreus, ele é o grande sumo sacerdote que intercede por nós, nosso advogado. E nós podemos suplicar o perdão de Deus através de Jesus, e ele nos perdoa. É por isso que nós temos paz com Deus, é por isso que estamos bem com Deus, não é porque somos bons ou religiosos, mas é por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é bom, Ele fez o sacrifício, Ele fez a bendita confissão de morrer numa cruz pelos nossos pecados. Isso aqui é um exemplo. Quem quebrava a lei de Moisés era morto. Verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Quanto mais severo o castigo para aquele que desprezou Jesus, é muito pior do que a morte física. O sacrifício, o castigo para aqueles que desprezam o nome de Jesus é muito pior do que a morte física. É o inferno de fogo. E se você duvida, não queira experimentar, arrependa-se do seu pecado, creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. O Senhor, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é pleno de amor, irmãos. Ele perdoa. Quantos pecados você cometer, arrependido, se você voltar arrependido para Deus, Ele perdoa. O problema é quando não há arrependimento. O problema é quando não há confissão de pecados. O problema é quando se despreza o nome de Jesus e procura-se viver uma vida cheia de pecados, achando que o pecado, eu posso ter os dois, eu posso ter Deus e uma vida de pecados. Não pode. Esse Deus de bondade e de amor, ele tem um outro aspecto, ele tem uma outra característica. Ele também é o Deus do juízo e o Deus da ira contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Hebreus 10, verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Deus amava Israel, isso foi dito nesse contexto de Deuteronômio. Deus amava Israel, mas Deus disse para Israel, através de Moisés: se vocês não andarem na linha, guardando os mandamentos, vocês vão para um povo de uma língua estranha, e esse povo vai tomar tudo que vocês têm, e vocês vão sofrer. E Deus deu todas as condições para Israel viver bem,
Mas Israel quis viver na idolatria e no pecado, e Deus cumpriu a promessa. Foram para o cativeiro assírio, foram para o cativeiro babilônico. O Senhor, Ele é um Deus vingador, não como o homem se vinga, não. O que é a vingança aqui? Retribuição. Pecou, vive em pecado, não se arrepende, castigo. Castigo aqui na terra e castigo eternamente. E o verso 31 deixa isso muito claro. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Talvez você ache que Deus é passivo. Você está vivendo sua vida. Ninguém sabe dos seus pecados, só você mesmo. E você está vivendo talvez em uma vida de muitos pecados, sem buscar a Deus, sem arrependimento, sem ler sua Bíblia, sem vida de oração, sem congregar na igreja como deveria congregar na igreja. E você acha que Deus não está sabendo disso? E você acha que Deus não conhece o seu coração? Sabe tudo. Ele é o Deus vivo. Ele não é Deus morto. Ele não é Deus passivo. Ele não é um Deus inativo. Ele conhece você melhor do que você. O que é que Deus quer de nós? Seja sincero. Confesse a Deus o seu pecado. Peça a Deus para ter força para se arrepender do seu pecado. E faça o que Deus manda. Ande em retidão com as coisas que Deus ensina na sua palavra. Leia a Bíblia e busque. E o Senhor vai lhe transformar a sua família, vai lhe abençoar. E você vai ter vida e vida em abundância. E paz com Deus. Você não vai experimentar esse Deus horrível. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é para quem? Para quem vive voluntariamente em pecado. Os pecados nos afastam do Senhor. Esses irmãos estavam se afastando de Jesus, não por medo da morte, embora isso fosse algo iminente na vida deles. Mas eles estavam se afastando do Senhor, esses crentes judeus aqui do primeiro século, por causa de pecados. Não estavam orando, não estavam se estimulando em amor, não estavam congregando. E por isso estavam se afastando de Jesus. Irmãos, tão simples termos uma vida abençoada com Deus. O Senhor está aberto para nos perdoar. Aberto para nos abençoar. É um Deus maravilhoso. Mas se escolhermos, como estes irmãos escolheram, escolhermos vivermos em pecado, experimentaremos um Deus horrível, que vai derramar o seu juízo e a sua ira sobre nós. Se é que esses que vivem deliberadamente em pecado realmente são crentes no Senhor Jesus. Meditar nos pecados não é fácil, mas é necessário. Muitas vezes não saímos tão felizes, porque sabemos que todos somos pecadores, mas é importante para rever onde estamos pecando. Não importa o pecado do outro, que está do seu lado, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus pais, não é nisso que você tem que pensar. Você tem que pensar no seu próprio pecado. E arrepender-se dele, confessar diante do Senhor e viver em retidão. Isso vai te fazer um crente forte e ativo para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Louvamos-te, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. O Senhor é maravilhoso, bondoso, perdoa, ó Pai, através do sacrifício de Cristo, os nossos pecados e transgressões. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recebe quanto o Senhor é justo e maravilhoso. Te louvamos porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para o teu reino, nos deu uma vida maravilhosa. Mas infelizmente, ó Pai, alguns de nós escolhem viver propositalmente em pecado. Pai amado, faz com que estes irmãos se arrependam, reconheçam suas falhas, faz com que venhamos a perceber a gravidade do pecado e busquemos não somente ser religiosos, mas acima disso, sinceros diante do Senhor, com corações quebrantados e contritos, arrependidos, para podermos viver uma vida cristã maravilhosa, abençoada, que testemunha do teu poder, da tua graça, do teu amor e misericórdia, fazendo da igreja realmente o corpo de Cristo, um local onde pessoas são salvas, acolhidas, amadas, acompanhadas. Pai amado, nos ajuda a sermos sinceros na nossa vida diante do Senhor. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.